seu Shed. Para os protestantes tradicionais, uma boa tarde. Para os pentecostais, paz do Senhor. E para os neopentecostais, graça e paz. Eu lutei muito em abrir uma página no Facebook, mas por causa de alguns pedidos, nós abrimos para podermos colocar algumas reflexões que nós temos sobre a palavra. E hoje é o início de um processo de várias pregações ou mesmo estudos, iniciando com Gênesis 15, quando Abraão se encontra com o Senhor e quando Yahvé manda que Abraão parta alguns animais, e depois de falar algumas coisas com Abraão, Yahvé passa por dentro das bandas dos animais que estavam repartidos, e um fogareiro e uma tocha de fogo consome aqueles holocaustos daqueles animais. Por que eu começo iniciando isso? Porque algumas perguntas foram feitas a mim, principalmente em relação à judaização da igreja. Hoje nós encontramos candelabros, bandeiras de Israel, inclusive também até réplicas da arca, pessoas usando os tefelins, pessoas usando os talites, e me perguntaram se isso é válido. Bom, Cristo morreu não para que nós pudéssemos depois arrumarmos subterfúgios para chegarmos diante de Deus. O texto de Gênesis 15 nos deixa claro que só Deus passa por dentro dos animais que estavam ali repartidos. Por que Abraão não passou por dentro dos animais? Porque Abraão não tinha condições de poder cumprir a aliança que era feita naquele momento. Então só Deus passa, porque só Deus pode cumprir a aliança que Ele fez conosco. A nossa aliança hoje é com Cristo. E nós não podemos então ter qualquer tipo de subterfúgio para podermos adorar a Deus ou fazer com que Deus faça aquilo que nós queremos. Se nós usamos talite, se nós usamos os tefelins, se nós usamos o quipá, se nós usamos a arca, o candelabro da nossa igreja, isso são subterfúgios para que nós possamos compreender que nós somos o povo de Israel, os escolhidos. Mas isso tem nada a ver conosco. Esses grupamento de situações, de coisas, isso é para os judeus e não para nós que somos cristãos. Nós não temos nada a ver com o judeu, que isso era lei para eles e não para nós. Se nós fazemos isso, nós voltamos a fazer isso atrás do que havia no templo ou mesmo nas leis e tradições judaicas, nós negamos, segundo Hebreus, o autor de Hebreus, o sacrifício de Jesus. Parece-nos então que o sacrifício de Jesus, o sangue dele derramado na cruz, não é de valia nenhuma para nós. Assim como Pedro, Tiago e João, depois do Pentecostes, eles queriam, aparentemente, se você ler os textos que estão ali, eles queriam judaizar a igreja. E foi necessário que o Espírito Santo entrasse, principalmente no relato de Pedro na casa de Cornélio, e ele então mostrasse a Pedro que Deus estava fazendo algo diferente, inclusive com os gentios. Então o Espírito entra na conversa de Pedro, interrompe Pedro e batiza a casa de Cornélio. Bom, se eles continuam fazendo aquilo que eles queriam fazer, Pedro, Tiago e João, o cristianismo seria apenas uma ramificação do judaísmo. Então entra-se o Espírito Santo e muda aquela situação e vem a perseguição. Com a perseguição, o evangelho e também o cristianismo, ele espalha pelo mundo conhecido da época. Então, se nós estamos hoje, em 2016, fazendo essas coisas, tentando judaizar novamente a igreja, com esses símbolos, que são apenas símbolos, que são apenas, como diz Hebreus, são apenas um modelo daquilo que está lá no céu, que Deus mostrou para Moisés no monte, nós estamos então renegando o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus e aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Então nós precisamos entender que a Bíblia nos revela e nos relata aquilo que Deus quer que nós façamos. Mas nós não podemos fazer um pouquinho, como foi feito até com Sara, Agar e Abraão, tentarmos ajudar a Deus a cumprir as suas promessas. Deus não precisa de ajuda. Somos nós que achamos que fazendo isso, nós conseguimos favores de Deus. Fazemos um tipo de barganha com Deus. E não é por aí.
Então, iniciando o nosso estudo, e nós vamos ter coisas mais polêmicas para frente para discutirmos, nós então vemos que a judaização da igreja, do cristianismo, como foi também no pensamento de Pedro, João e Tiago, está acontecendo hoje. E nós não podemos aceitar. Penso eu que se nós aceitarmos essa situação, as coisas vão piorar. E daqui a pouquinho nós vamos começar a fazer um sacrifício de animais dentro da igreja. Então fica essa reflexão para nós nessa tarde, para nós pensarmos se o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz por nós, foi de uma vez total e para sempre, ou nós precisamos arrumar muletas de coisas que não fazem parte do nosso cristianismo para podermos alcançar a graça de Deus. Então, para você, que a paz e a alegria do Senhor esteja no seu coração. Muito obrigado.